Então, pessoal, bom dia, tranquilos. Finalzinho do mês de abril, chegando agora o mês de maio, último mês de aulas nossas, tá? Então, é um mês extremamente importante para a gente, principalmente para vocês, para que vocês ingressem bem no direito, e principalmente no direito penal. Então, vejam, a parte geral do Código Penal, só um momento. Estou em aula. A parte geral do direito penal, ela, como já falei desde o primeiro dia de aula, ela é extremamente importante, muito, mas muito importante mesmo para a compreensão de todo o sistema, tá? Então, assim, a matéria que nós vamos entrar hoje é a teoria do crime. Essa teoria do crime, eu posso afirmar a vocês que a maioria dos profissionais que estão hoje no mercado não tem conhecimento profundo da teoria do crime. Então, assim, para vocês, se a gente for analisar, é até uma vantagem, porque quando vocês entrarem no mercado de trabalho, se vocês aprofundarem os seus estudos durante a faculdade, vocês já vão entrar na frente de várias pessoas, tá? Por quê? É uma matéria que exige muito do aluno, tá? Exige concentração, exige dedicação, exige que você faça muitas comparações, tá? Exatamente para quê? Para você entrar no mundo do direito penal. Então, a teoria do crime, ela é a base. Então, ela é a base. Eu já mandei a vocês, né, o livro, o nosso em PDF, né, o mesmo livro que está no AVA, principalmente para facilitar o acesso de vocês a esse tipo de leitura. E se vocês forem acompanhar pelo livro, a teoria do crime, ela está situada exatamente no finalzinho da unidade 2, tá? Então, o finalzinho da unidade 2, mais a unidade 3 e a unidade 4, todas elas são voltadas para a teoria do crime, tá? Nós vamos analisar a fundo a teoria do crime, e se a gente for situar isso dentro do Código Penal, é exatamente a partir do artigo 13, tá? E vai até o artigo 32. Na verdade, até o artigo 31 do Código Penal, ok? Então, essa a teoria do crime no Código Penal, ela está exatamente nesses artigos. Se vocês forem fazer uma comparação, a quantidade de artigos é extremamente pequena, mas quando você vai para a doutrina, pessoal, isso numa boa doutrina equivale aí a mais ou menos 300 páginas de um livro, tá? Para vocês só imaginarem o tanto que ela é importante, o tanto que ela é densa, o tanto que os doutrinadores escrevem teses sobre a teoria do crime, porque exatamente é a teoria que vai fazer com que a gente entenda como funciona esse universo criminal, tá bom? Então, já começaram a estudar? Eu, particularmente, já. Ontem eu tava vendo umas videoaulas que é muito interessante. Ótimo, que ótimo. E João, e Gessicleia, bom dia, Gessicleia, tudo bem? Não, ainda não tive tempo, não. Bom dia, eu só comecei. Então, ótimo. Pessoal, olha só. É muito, mas é muito importante que vocês deem o devido valor à teoria do crime, tá? Eu garanto a vocês, se vocês estudarem pra caramba, mas sem estudar mesmo, tem que se dedicar pra caramba, porque vocês só têm um mês para estudar a teoria do crime. Vai ser o suficiente? Claro que não. Claro que não. É óbvio que não vai ser o suficiente. Mas se vocês conseguirem pegar a ideia central, aí fica muito mais fácil depois para vocês desenvolver os seus estudos. Tanto é que eu aconselho a vocês que, além das nossas aulas que nós vamos ter agora, tirando o dia de hoje, né, a todas as aulas do mês de maio, que elas sirvam simplesmente para o norte, tá? E aí, quando chegar o mês de junho e o mês de julho, vocês aprofundem esses estudos.
Porque eu garanto a vocês, vocês não vão se arrepender. E quando vocês chegarem a fazer prova de qualquer concurso público, vocês vão sair muito bem, tá? Porque é muita informação e vocês precisam reter essas informações. E vocês só conseguirão reter essas informações com a repetição. Tem um estudo bem interessante que provou que o nosso cérebro, da maioria das pessoas, é sinestésico. Ou seja, ele grava com repetição. Então, tudo que nós falarmos hoje sobre o início aqui da teoria do crime, se você não repetir nas próximas 2 semanas, o seu cérebro simplesmente vai descartar. Aí lá na frente, quando alguém perguntar alguma coisa, você vai falar, poxa, eu já ouvi alguma coisa sobre isso. Só que você não vai conseguir responder, tá? Então, assim, como eu sou professor de Direito Penal há muitos anos, desde o ano de 2003, eu posso afirmar a vocês que, de Direito Penal, todas as disciplinas têm a sua importância, mas nenhuma se iguala à teoria do crime. Ela é o ápice do direito penal, tá? Então, se vocês têm interesse aí de passarem em concursos públicos ganhando aí acima de R$ 15.000, que são os concursos que eu considero concursos tops, vocês precisam dominar a teoria do crime, ok? Agora, se vocês não quiserem concurso público e quiserem ficar milionários, tá? Como advogados, a teoria do crime, aí que ela se sobressai, tá? Só para, antes de entrar na nossa matéria, só para que vocês saibam, faleceu, acho que foi ano passado, ou final de 2018, o jurista, Jesus, falhou o nome dele aqui. Só um momento. Aqui. Eu só lembrava do sobrenome, mas não estava lembrando do nome completo. Faleceu o jurista Márcio Tomás Bastos, tá? Faleceu o jurista Márcio Tomás Bastos. E este ano foi divulgado a fortuna desse jurista. Veja, esse jurista, ele é extremamente famoso, foi extremamente famoso no Brasil, tá? Ocupou altos cargos da República e no final da sua vida ele estava advogando. Então, veja, ele foi contratado pelo Carlinhos Cachoeira. Na época, as más línguas disseram que ele cobrou para iniciar os trabalhos R$ 10 milhões do Carlinhos Cachoeira, tá? A fortuna dele estimada é de quase R$ 400 milhões. Então, veja, se vocês querem ficar milionários, é advocacia. Mas hoje, nós temos advogado, em qualquer esquina tem um advogado. Mas será que em qualquer esquina tem advogados bons? Não, não tem. Então, esse tem que ser o diferencial de vocês, tá? Então, assim, não sei qual é nós conversamos isso no primeiro dia, mas é bem provável que no decorrer da faculdade vocês talvez até mudem de opinião. Então, assim, o leque jurídico é muito grande. Agora, para você conseguir amelhar fortuna, cargos, salários com o direito, é necessário que vocês tenham uma certa dose de sacrifício, tá bom? E é por isso que eu peço aos senhores que se dediquem, a partir de hoje, para a teoria do crime. Tanto é que nós vamos conversar muito, eu vou fazer muitas perguntas para vocês, tá? Já no dia de hoje, já vou fazer muitas perguntas a vocês. E a primeira pergunta, Simone, João e Jessicleia, é exatamente o que? No livro, no nosso PLT, no nosso livro institucional, a unidade que fala sobre a teoria do crime, ele começa exatamente com a seguinte indagação. Ele fala de uma pessoa, de uma mulher que está dirigindo um veículo, tá? Ela está dirigindo um veículo, vou até colocar para a gente ler a questão. Olha só.
Aqui. Conheça uma nova situação próxima da realidade profissional. Ana Cristina estava trafegando em seu veículo automotor na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, quando, de repente, deparou-se com um transeunte. Pessoal, o que é transeunte? Pedestre. Deparou-se com um transeunte que tinha acabado de invadir a pista. O abauroamento. O que é abauroamento? Acidente, choque. Tá? O abauroamento do veículo contra a vítima foi a causa suficiente da morte do transeunte, que teve traumatismo craniano e faleceu poucos minutos antes da chegada do socorro, conforme atestado por exame de corpo de delito. Pelas imagens do acidente, pôde-se constatar que o transeunte pedestre atravessou a referida avenida sem observar a sinalização. Ou seja, ele não observou onde estava a faixa de pedestre. No mesmo dia, foi realizada a perícia no local, tendo sido constatado que Ana Cristina conduzia seu veículo na velocidade de 57 quilômetros por hora. Portanto, dentro da velocidade máxima permitida no local, que é de 60 quilômetros por hora. Findas as investigações, o Ministério Público Estadual de Minas Gerais ofereceu denúncia em favor de Ana Cristina como incursa na prática do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. A denúncia foi recebida pelo juízo da primeira vara criminal de Belo Horizonte e, após a citação, Ana Cristina procurou Lívia para que a defendesse. Aí vem a pergunta: qual a teoria que Júlio, sob a coordenação de Lívia, poderá utilizar para fazer defesa de Ana Cristina? Pessoal, só para que vocês saibam quem é Júlio. Júlio é um estudante de direito que está fazendo o seu estágio nesse escritório de advocacia da profissional Lívia, que inclusive é o nome da nossa coordenadora e o nome também da minha filha. Tá? Então, assim, pergunta aos senhores: vocês, como estagiários de direito num grande escritório de advocacia, qual seria o caminho para defender a Ana Cristina? Vamos lá. Vamos, gente. Fale que se vocês não têm argumentos jurídicos, o que vocês têm de argumentos fáticos? O que vocês falariam para ajudar a Ana Cristina? Uhum. Vamos, não tenham medo. Podem falar. Não precisa procurar achar alguma coisa aí para falar comigo. Conversem comigo sem analisar nada. Vocês, imagina, um parente de vocês está nessa situação e está sendo denunciado. O que vocês alegariam para ajudar esse parente? No caso, o pedestre ele surgiu de forma inesperada. Sim. Então, em partes, quem estava dirigindo não tem a culpabilidade 100%. Já é um começo, já é um bom começo. O que mais? Aí a gente teria que averiguar o fato típico, não? Sim. João, Gescleia? Uhum. Eu acho que deveria analisar todo direito, analisar como foi o acidente ocorrido, para ter um argumento concreto para poder. Ok. João? Ah, não sei muito não.
Acho que deveria analisar quem estava mais. Na verdade, quem estava errado era o pedestre, né? Oi? Quem estava errado no caso era o pedestre, então. Acho que. Ah, não sei. Ok, pessoal, olha só. Vocês estão perdidos, por quê? Porque vocês estão começando o direito agora. E isso é extremamente natural vocês ficarem perdidos com essas situações, tá? Mas uma coisa que eu vou ensinar vocês é que, primeiro, nós precisamos estudar. Não existe possibilidade da gente responder tecnicamente sem conhecer a lei, tá? Eu tenho muitos alunos que estão no sétimo, oitavo, nono, décimo período, que eles já têm uma noção de direito, principalmente do direito penal, só que na hora que eles vão responder, eles falam, a pessoa não deve ser absolvida, não sei o quê, mas não sabe a técnica. Ou seja, não sabe responder de forma técnica, de forma jurídica, colocando os institutos. Então, como nós estamos tendo aula já no primeiro semestre de direito, eu vou ensinar vocês como pensar, tá? Como procurar e como responder. Porque não adianta nada eu olhar uma pessoa, ele é inocente. Sim, ele é inocente, mas como ele é inocente? Por que que ele é inocente? Qual a base jurídica disso? E principalmente numa prova, os senhores vão passar por várias provas no decorrer da vida de vocês, e a mínima que vocês vão passar é a prova da OAB. A prova da OAB, ela subdivide em duas fases. A primeira fase é prova objetiva, como nós fizemos agora, né, nessa prova da semana passada. E a segunda fase é uma prova subjetiva, onde 5 pontos são divididos numa peça prática, onde você tem que alegar no mínimo ali umas 10, 12 teses, dependendo da peça, e outros 5 pontos é dividido em 4 questões, e cada questão geralmente tem 2, 3 perguntas. Tá? E tudo de forma subjetiva. E na OAB, além de você, por exemplo, falar, ele deve ser inocentado. Mas se você não falar o porquê ele deve ser inocentado e principalmente colocar a fundamentação, os artigos de lei, você não consegue a pontuação ou a pontuação máxima. Então nós vamos aprender desde o início como responder provas de concurso, principalmente da OAB e de demais concursos públicos, tá bom? Antes de nós respondermos essa pergunta, aí sim nós vamos adentrar a nossa matéria, tá? Nós vamos adentrar a nossa matéria. Pessoal, só avisando a vocês que essa aula está sendo gravada, né? Exatamente para que você, como eu falo muito, eu tento pecar pelo excesso, trazer um monte de informações precisas a vocês, então eu vou falar muito. Muitas das vezes tem alunos que gostam de copiar e aí não dá tempo de copiar. Então, por isso que eu vou gravar, vou colocar lá no meu canal do YouTube, tá? E aí depois, se vocês quiserem rever essa aula, terão todo o acesso. Lembrando a vocês que para ter acesso a esse canal do YouTube, se vocês quiserem ir direto para o meu Instagram, lá em cima tem o link direto para o YouTube, que aí vocês já vão direto para lá, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o livro, tá? Que é o nosso livro oficial, livro institucional. Então a pergunta a respeito desse caso da Ana, e aí vem exatamente o que? Para responder essa indagação, você deverá compreender o nexo de causalidade, a teoria da conditio sine qua non, e também a teoria da imputação objetiva. Mas veja, antes de vocês chegarem a esse ponto, é necessário que nós comecemos engateando, tá? Nós comecemos sobre as noções gerais sobre a teoria do crime. Eu gosto de trabalhar com esse quadro mnemônico, esse mapa mental que eu faço, e quero ver se vocês gostam também. Então, veja, eu tenho aqui a teoria do crime. Pessoal, noções gerais sobre teoria do crime. Primeira coisa, vocês precisam saber que, quando nós falamos em teoria do crime, geralmente nós falamos sempre na palavra crime. Mas veja,
na verdade, o certo, o correto é falarmos em infração penal. O correto é nós falarmos em infração penal. Por quê? Infração penal é o gênero no qual nós temos 3 espécies no mundo. No mundo nós temos 3 espécies. Quais são essas espécies? Nós temos o crime, nós temos o delito e nós temos a contravenção penal, tá? Então, tem vários países no mundo que adotam a teoria tricotômica, tá? Ou tripartite a respeito do conceito de espécies de infração penal, tá? No Brasil, nós não adotamos essa teoria. Nós adotamos a teoria dicotômica ou bipartida a respeito das espécies de infração penal. Então, aqui no Brasil, o crime e o delito são considerados sinônimos, tá? Então, toda vez que alguém falar para você crime, ou se falar para você o delito do artigo tal, você sabe que é a mesma coisa. Agora, crime ou delito é diferente de quê? De contravenção penal. Contravenção penal, pessoal, em termos de gradação, seria aquele crime de menor importância, aquele crime de menor gravidade, tá? Tanto é que muitos juristas falam que é um crime anão. Também tem alguns ministros do STJ que falam que a contravenção penal é chamado de crime liliputiano, tá? Em referência às viagens de Gulliver, tá? Exatamente para falar aquela pessoa que perdeu a sua estatura e ficou ali minúsculo, tá bom? Entenderam? Certinho por enquanto? Certo. Então vamos lá. Então vamos continuar. Então veja, aqui eu coloco para vocês os conceitos, né, sobre infração penal. Pessoal, sobre infração penal, nós temos 3 conceitos que é mais trabalhado no mundo, tá? O conceito formal de crime, o conceito material de crime e o conceito analítico de crime, tá? Então veja, um conceito formal de crime. Crime é todo ataque ao bem jurídico tutelado pelo direito penal, tá? Um conceito material de crime. Crime, ou melhor, um conceito formal, um conceito formal mais preciso. Infração penal é aquilo que assim está rotulado em norma penal incriminadora sob ameaça de pena. Ou, em outras palavras, um crime formal é aquela conduta descrita pelo legislador passível de uma sanção penal, tá? Isso é o conceito formal de crime. O conceito material de crime, aí sim, é o ataque ao bem jurídico tutelado, tá? Então, veja, é uma infração penal, é comportamento humano causador relevante e tolerável de lesão, perigo de lesão, bem jurídico tutelado, passivo de sanção penal. Ou, em outras palavras, conceito material de crime é o ataque efetivo a um bem juridicamente tutelado pelo direito penal, onde há uma aplicação de uma pena, tá? Agora, nós temos o conceito analítico, tá? Então, veja, é esse conceito analítico que nós vamos nos debruçar agora, tá? No Brasil, veja, no mundo nós temos várias teorias. Nós temos a teoria bipartite, tripartite, quadripartite e pentapartite, tá? A teoria, de todas essas teorias, qual a teoria que nós adotamos aqui no Brasil? Nós adotamos a segunda, a teoria tripartite. O que quer dizer essa teoria tripartite? Quer dizer que o crime, ou melhor, que a infração penal, melhor dizendo, que a infração penal, ela é um fato típico, é ilícito e é culpável. Então, com base no princípio da congruência ou da simultaneidade, para que eu considere que alguém tenha cometido um crime, eu tenho que passar pelo fato típico, pela ilicitude e pela culpabilidade. Se preencher todos os substratos da infração penal, aí eu posso falar que existe crime. E quando a gente entra, por exemplo, no fato típico, quais são os elementos do fato típico? Eu tenho a conduta, eu tenho um nexo de causalidade, eu tenho o resultado e tenho a tipicidade. Quando eu vou para as causas de licitude, ou as causas que excluem a licitude, eu tenho no artigo 23 do Código Penal
o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito, tá? Depois disso, eu tenho o quê? Os elementos que compõem a culpabilidade. Esses elementos que compõem a culpabilidade são inimputabilidade, potencial consciência da licitude e inexigibilidade de conduta adversa. Veja, e não se assustem. É muita coisa para a gente aprender, sim, mas vocês têm a faculdade inteira para assimilar isso, tá? Então, veja, para eu falar que alguém cometeu um crime, no caso ali da Ana, é necessário que a gente percorra todos esses substratos. E se forem preenchidos todos eles, aí eu posso falar, é crime. Então, o delegado pode instaurar inquérito policial, vai determinar a investigação, depois o Ministério Público vai oferecer denúncia, o juiz vai receber a denúncia, vai ser feita toda a instrução probatória e, ao final, haverá uma condenação. Tá bom? Certinho? Então, esse é o conceito analítico de crime. Ou de infração penal. Aqui, pessoal, eu trago para vocês exatamente o que? As diferenças entre crime e contravenção. Pessoal, essas diferenças vêm caindo muito em prova de concurso, tá? Muito em prova de concurso. Por quê? Muitas das vezes, tem alguns doutrinadores que só falam de 2, 3, no máximo 4 diferenças. Eu trago a vocês 10 diferenças, tá? Então, veja. Primeira diferença entre crime e contravenção. Nós sabemos que crime ou delito é a mesma coisa e contravenção está previsto no Decreto-Lei 3688 de 41, tá? De 1941. Esse é o decreto da Lei de Contravenções Penais, também chamado de LCP, Lei de Contravenções Penais, tá? Então vamos lá. Quais são as diferenças? Primeiro, a respeito da pena privativa de liberdade. Quando vocês imaginam aí o crime, lá no artigo 32 do Código Penal vai estar escrito o seguinte, que aplica-se ao crime o quê? Penas privativas de liberdade. Essas penas privativas de liberdade podem ser penas de reclusão e penas de detenção, tá? Já as contravenções só tem uma pena, que é a prisão simples. Então, pena privativa de liberdade na contravenção penal, só prisão simples. A pessoa vai para a cadeia? De forma alguma. Por quê? Todas as contravenções penais são consideradas crimes de menor potencial ofensivo. Tá? Olha só, todas as contravenções penais são classificadas como infrações, melhor dizendo, infrações de menor potencial ofensivo. Artigo 61 da Lei 9.099/95. Ou seja, se a pessoa comete uma contravenção penal, chegando na delegacia, o delegado vai ler o artigo 61 e, se a pessoa firmar o compromisso de comparecer à futura audiência preliminar, não se imporá a ela a prisão em flagrante. Tá bom? Então, assim, e depois ele vai ter direito à suspensão condicional do processo, na maioria das vezes, então ele nunca vai para a cadeia. Tá? Por uma contravenção, no Brasil é praticamente impossível que ele vá para a cadeia por causa de uma contravenção. Tá? Agora, o crime não. Nós temos a pena de reclusão e a de detenção. Tá? Só para vocês terem ideia, por exemplo, o homicídio. O homicídio, a pena de reclusão no homicídio é de 6 a 20 anos. Então, é possível que a pessoa perca a sua liberdade? Aí é tranquilo. Segundo, quanto às espécies de ação penal. Quando a gente fala, pessoal, em ação penal, sobre a titularidade, quem pode ingressar com uma ação contra o criminoso. Isso é ação penal. E a regra geral, de acordo com o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, a pessoa que é o legitimado é o Ministério Público. O órgão legitimado é o Ministério Público, é o promotor de justiça, é o procurador, de justiça, o procurador da República. Então, são os entes aí do Ministério Público em âmbito estadual e federal, tá bom? Pois bem, só que quando a gente vai estudar os crimes ou os delitos, lá tem várias formas de ações penais. Eu tenho ação penal de um lado, ação penal pública de um lado e ação penal privada do outro. O que isso quer dizer? Que em casos excepcionais, a própria vítima ou seu representante legal
podem ingressar com ação penal contra o criminoso, tá? Exemplo, crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, tá? Então, se eu olho para uma pessoa e falo, ô, seu safado, seu vagabundo, isso é injúria. Então, essa pessoa que foi vítima de injúria, ela pode ingressar com uma ação contra mim? Pode, tá? Isso se chama ação penal privada, ou seja, o Estado dá a titularidade excepcional para essa vítima ingressar com a ação. Por quê? A regra geral é o Ministério Público, tá bom? Então, veja, e quando nós falamos em ação penal pública, vocês vão ver em Direito Penal 2, que a ação penal pública ela é dividida em ação penal pública incondicionada, condicionada à representação da vítima, condicionada à requisição do ministro da Justiça e ação penal pública subsidiária da pública, tá? Pode ficar tranquilos que é matéria muito gostosa, prazerosa de estudar. Nós vamos estudar no futuro. Quando nós falamos em ação penal privada, nós temos também várias modalidades. Nós temos a ação penal privada propriamente dita, ou exclusiva. Nós temos a ação penal privada personalíssima, onde só tem um único caso no Código Penal, que é o artigo 236 do Código Penal, que é ocultação ou impedimento. Somente a pessoa que foi enganada ao contrair núpcias com alguém, ou seja, ali ao casar, ela foi enganada pelo seu cônjuge, é a única pessoa legitimada a ingressar com essa ação, e temos também a ação penal privada subsidiária da pública, é quando o Ministério Público é inerte e a outra parte, aí a vítima tem o direito de ingressar com a ação, ou seja, a titularidade é do MP, mas ele dormiu, não está fazendo o seu serviço, aí a vítima tem esse direito, tá bom? Eu falei isso só para vocês terem uma ideia do que é ação penal. Então, qual a diferença do crime e da contravenção? No crime, eu tenho todas essas possibilidades de ações penais. Na contravenção, só tem uma, que é a ação penal pública incondicionada. Somente o Ministério Público é titular, tá bom? Quanto à admissibilidade da tentativa, tanto no crime como na contravenção, existem a possibilidade de haver crimes tentados. Tá? O que é um crime tentado? É aquele crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Tá bom? Um exemplo. Eu quero matar alguém. Pego a arma e atiro 10 vezes contra o corpo da vítima. E não consigo acertar nenhum. Não sei se vocês já viram no YouTube uma tentativa de homicídio em que a pessoa chega me parece que é um lava-jato, a pessoa está ali até agachada lavando o carro e a pessoa chega com a arma e começa a atirar. E o cara dá um de Matrix e começa a se esquivar, vai para um lado, vai para o outro e não sei o que. O cara desfere 4, 5 tiros e aparentemente nenhum acerta o corpo da vítima. Pessoal, isso é um crime tentado de homicídio. Por quê? Ele não conseguiu a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade dele. A pessoa teve muita sorte, se esquivou, o cara era muito ruim também de mira e não conseguiu a morte da vítima. Tá? Isso é um crime tentado. Tá? A mesma coisa num caso de um furto. Eu estou vendo uma pessoa com uma bolsa, uma mulher está com uma bolsa e eu acho que tem valores ali, e saio correndo para pegar aquela bolsa. Na hora que eu vou pegar aquela bolsa, eu me deparo na esquina com um policial. E aí, na hora que eu vejo aquela situação, eu já deixo a bolsa e saio correndo, tá? Então, veja, crime tentado, tá? Eu só não subtraí por circunstâncias alheias à vontade do agente. A autoridade policial já estava vindo ao meu encalce, tá? Então, veja, isso é crime tentado. Pois bem, tanto no crime como na contravenção, existe a possibilidade do crime tentado, mas na contravenção, o artigo 4º do Decreto-Lei 3.688 de 41 fala que a tentativa não será punível. Ele prevê a tentativa, mas não será punível. Tá? Então, essa é a diferença. Já no crime, essa tentativa é punível. Essa tentativa é punível. Ela recebe a mesma pena do crime consumado, diminuído de 1 a 2/3, a depender da situação. Tá? Quanto à extraterritorialidade da lei brasileira, que nós já estudamos. Pessoal, a lei brasileira aplica-se inclusive aos crimes cometidos fora do nosso território nacional.
se estiverem preenchidos aqueles requisitos do inciso 1 lá, do parágrafo 1º, do parágrafo 2º, do parágrafo 3º, ou seja, a extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Tá bom? Agora, contravenção penal praticada no exterior não se pune aqui no Brasil. Então, é uma outra diferença. Quanto à competência para processar e julgar, os crimes podem ser processados e julgados na Justiça Comum Estadual e na Justiça Comum Federal, a depender ali da competência. Nas contravenções penais, pela regra geral, não existe possibilidade de uma contravenção ser julgada na Justiça Federal. Não existe, tá? Regra geral. Existe exceção? Sim. Crimes por prerrogativa de função. Ou seja, um juiz federal, quando ele comete um crime, ele vai ser sempre julgado pelo Tribunal Regional Federal da respectiva região onde ele atua, tá? Então, quando esse juiz federal cometer uma contravenção penal, é a única hipótese em que a Justiça Federal vai apreciar uma contravenção. Quando pessoas por prerrogativa de função cometem esse crime e vão ter que ser julgados ali pelo Tribunal Regional Federal, tá bom? Então, em regra geral, a Justiça Federal não julga contravenção, ok? Quanto aos limites das penas, pessoal, até o dia 23 de janeiro deste ano, o artigo 75 do Código Penal nos ensinava que a pena máxima a ser aplicada aqui no Brasil era de 30 anos. Ou seja, ninguém poderia ficar preso por mais de 30 anos. Tá? Então, imagine o Carlinhos, o Beiramar, e imagine o ex-prefeito lá, o ex-governador lá do Rio de Janeiro, Cabral, que tem aí, só de condenação, mais de 200 anos de condenação. E eles vão ficar 200 anos de condenação? Não. Por quê? Porque os senhores vão estudar com a gente, na teoria da pena, que a Constituição Federal, vamos estudar também direito constitucional, que a Constituição Federal proíbe a prisão perpétua. Então, como a Constituição proíbe a prisão perpétua, o Código Penal, no seu artigo 75, colocava um limite. Então, falava, não importa os horrores que a pessoa cometeu, ele vai ficar no máximo preso 30 anos. Isso até o dia 23 de janeiro deste ano. Com o pacote anticrime, isso mudou. Elevou-se para 40 anos. Tá? Então, veja, quanto aos limites da pena a respeito de crime ou delito, o máximo que uma pessoa pode cumprir aqui no Brasil são 40 anos. Em relação às contravenções penais, 5 anos. Tá bom? Quanto ao período de prova do sursis. Pessoal, o sursi... Oi, pode falar. Fugindo ao tema um pouquinho, o Helder e a Jessicleia não estão conseguindo entrar. Opa, deixa eu olhar aqui. Oi. Agora sim. Jessicleia voltou. Helder, tudo bem? Tranquilos? Sim, é Estão me porque ouvindo? estou sim. Ah, que ótimo. Caiu, né? Aham, eu não estava conseguindo entrar. Só deixa eu colocar aqui, pessoal. Isso, só deixa eu ver. Oi, estou ouvindo. Então, beleza. Pessoal, nós estávamos falando da diferença entre crime e contravenção, tá? No Brasil, nós adotamos a teoria dicotômica, tá? Em que há a diferença do crime e contravenção. Crime ou delito é a mesma coisa e contravenção seria, como diz a doutrina, um crime anão, um crime menor, um crime liliputiano, tá bom? Então, veja. Eu falava agora sobre a sétima diferença entre crime e contravenção. Então, veja. Aqui fala sobre o período de prova no sursi. O que é o sursi? Existem situações em que o acusado pega uma pena não superior a 2 anos. Ou seja, uma pena pequena. São aqueles crimes em que a gravidade do crime é uma gravidade menor. Então, assim, a lei, pensando nessas pessoas, criou a figura do sursi.
tá? O que é a figura do sursi? É a suspensão condicional da pena. Isso está previsto no artigo 77 do Código Penal. Esse sursi, pessoal, ele é aplicado quando a pessoa recebe uma pena não superior a 2 anos. E para evitar que uma pessoa que cometeu um crime de menor gravidade vá para o sistema carcerário e possa piorar lá dentro do sistema carcerário, criou-se essa figura do sursi, tá? Foi adotado o sistema franco-belga, em que essa pessoa, preenchido os requisitos do artigo 77, o que o juiz vai fazer? Vai dar um voto de confiança a essa pessoa. Vai falar, olha, você é primário, você cometeu o seu primeiro crime, a pena não ultrapassou 2 anos, e eu vou dar um voto de confiança. Vou suspender a execução da pena, e se você ficar de 2 até 4 anos, que é o período de prova, se você ficar de 2 até 4 anos, aí o juiz vai decidir se é 2 anos, se é 3 anos, se é 4 anos. Vamos imaginar que ele decida 2 anos. Eu vou colocar aí o prazo de 2 anos. Se nos próximos 2 anos você não cometer nenhum outro crime, haverá a extinção da punibilidade e você não vai para o sistema carcerário, você não vai perder a sua liberdade. Isso é o sursi. Tá? Então veja que o artigo 77 fala que o período de prova é de 2 a 4 anos. Em relação à contravenção, o máximo é 3 anos, é de 1 a 3 anos. Então veja que é uma nova diferença. Quanto ao cabimento da prisão preventiva ou temporária, pessoal, prisão preventiva está previsto no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, tá? E lá tem alguns requisitos, dentre eles em que, para decretar essa prisão, é necessário o quê? Que a pessoa tenha cometido um crime em que a pena privativa de liberdade seja o quê? Igual ao, que seja superior a 4 anos de cadeia, tá? De pena privativa de liberdade, ok? A prisão temporária, que é a Lei 7.960 de 89, ela prevê alguns requisitos também para que seja aplicado. O que é a prisão temporária? É aquela possibilidade ali durante a fase de inquérito do delegado pedir ao juiz em que o acusado fique temporariamente preso para não prejudicar as investigações, tá? E se for um crime comum, é 5 dias, prorrogável por mais 5. E se for crimes hediondos, são 30 dias, prorrogáveis por mais 30, tá? Então, veja, tanto a prisão preventiva como a temporária podem ser aplicadas aos crimes, tá? Agora, sobre a contravenção penal, em nenhuma hipótese é possível a prisão preventiva ou temporária numa contravenção penal. Não é possível, tá bom? Quanto à possibilidade de confisco, olha que interessante. Pessoal, quanto à possibilidade de confisco, só é possível o confisco de bens dentro do crime. Tá? Não existe possibilidade, como efeito de condenação, a respeito das contravenções penais. Ok? O que é confisco? Lá no artigo 92 do Código Penal, os senhores vão estudar em Direito Penal 2 também, que existe a possibilidade de confiscar bens, tá, do acusado. É uma novidade trazida pelo pacote anticrime que começou a vigorar agora, tá? A partir do dia 24 de janeiro deste ano. Tá bom? Então, é matéria que vocês vão estudar também. E, por último, quanto à ignorância ou errada compreensão da lei, tá? Nós já lemos ontem, em Direito Constitucional, que ninguém pode se excusar o quê? A falar que não conhece a lei. Está lá na LINDB. Lembram que nós estudamos isso ontem? Então, veja, a respeito do Código Penal, nós temos o erro de proibição, que a pessoa pode até ficar isento de pena, tá? Agora, olha que interessante, nas contravenções penais, a ignorância ou errada compreensão da lei, quando excusáveis, podem fazer com que a lei deixe de ser aplicada, tá? É o artigo 8º. E nós vamos estudar também no artigo 21 do Código Penal, que ela pode ser quando, sobre a ignorância ou errada compreensão da lei, dependendo da situação, pode haver uma causa de diminuição de pena, tá bom? Sobre as diferenças de crime e contravenção, alguma dúvida? Sim ou não? No caso do período da prova de SUSES, é só possível... SUSES. É possível só réu primário? Olha,
Boa pergunta. Olha, os requisitos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Código Penal, só um momento. Cadê? Aqui mesmo. Ah, não está aparecendo a tela. Só um momento. Código Penal. Olha o artigo 77 do Código Penal. Professor, Oi. a tela não está aparecendo, não. Não está aparecendo? No meu tá. Só Aí no tá. meu. Então tá algum problema na sua tela, Jéssica. Que olha só, fiz a inversão, vê se parece agora. Ó, olha só. Simone, a sua pergunta. Se é aplicado o sursi, só para que você saiba, Simone, o sursi, ele é uma palavra de origem francesa. A pronúncia correta no francês é sursi. É sursi. Mas no Brasil, a maioria das pessoas falam sursi, tá bom? E não fala sursis, não, sursi, tá? A pronúncia que é falada aqui no Brasil. Mas se você quiser adotar a pronúncia francesa, é sursi, tá bom? Olha o artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa, aí vem um período de prova, né? De 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso. Então, quando nós falamos da primariedade, que você perguntou que só é aplicado ao primário, se for crime doloso, é somente ao primário. Agora, se for crime culposo, o sursi ele não tem proibição de reincidência em crime culposo. Então, a pessoa pode ser reincidente em crime culposo? Pode. Pode ser aplicado o sursi? Pode. Agora, se for crime doloso, e nós já vamos estudar agora a diferença de crime doloso para crime culposo, aí não. Aí só para o primário, tá bom? Só para aquela pessoa que não é considerado reincidente. E para que vocês já saibam o que é reincidência, o artigo 63 do Código Penal nos ensina que, olha só a reincidência. Verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime depois de transitar em julgada a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Pessoal, o que é reincidência? Quando nós falamos em reincidência dolosa, só um momento. Espera aí, o Helder saiu. Pessoal, quando nós falamos em reincidência, só existe a figura do reincidente. Essa internet minha tá uma benção hoje. Ontem aconteceu isso comigo, Helder. Ontem à noite eu dando aula e a internet caiu. Mas fazer o quê, né? Me deixa Mas sem vamos lá. paciência isso, viu? Nossa. Pior, viu? Pior. Pessoal, o que é reincidência? Muitas das vezes a gente vê a pessoa que cometeu um crime, cometeu 2, cometeu 3, 5, 10 crimes, aí você fala, ele não é reincidente. E na verdade ele é tecnicamente primário, tá? Ele é tecnicamente primário. Por quê? Quando que a pessoa é reincidente? Quando ele comete um crime e ele é processado, ele é condenado e há o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso, tá? Então ele recebeu uma condenação, ou ele concordou com a condenação, ou ele recorreu até onde era possível e não cabe mais recurso. Aí nós falamos que a decisão transitou em julgado. Então, a partir do momento em que a decisão transita em julgado, se o acusado cometeu um novo crime, aí nós falamos que ele é reincidente, tá? Então lembre, reincidência. Enquanto a pessoa não tiver uma sentença transitada em julgado e cometer novo crime, ele é tecnicamente primário, tá bom? Certinho? Pois bem, então vamos voltar ao nosso material aqui. Então veja, pessoal, eu fiz para vocês as diferenças, tá, sobre crime e contravenção, tá bom? Agora nós vamos entrar aqui na teoria do crime,
tá? Agora o bicho vai pegar, tá? Pessoal, olha só. Seguindo ali o nosso livro institucional, antes dele adentrar a teoria do crime, ele começa a falar para vocês sobre a classificação de crimes. Quer ver? Deixa eu até colocar aqui para que vocês vejam. Olha só, ele fala aqui, né, sobre o conceito formal, o material, que nós já falamos. Aqui ele já começa a falar sobre os elementos, mas aqui, veja, ele começa a falar sobre uma classificação. Crime comum, próprio, mão própria, doloso, culposo, préter doloso, tal. Veja, ele coloca aqui uma classificação uma classificação mínima, para que vocês compreendam os vários nomes de crimes, tá? Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar, se nós estivéssemos em aula presencial, eu fiz isso em outras turmas que eu ministrei Direito Penal 1. O que eu fiz? Eu passei para os meus alunos uma classificação de mais ou menos 90 classificações de crimes. 90 classificações de crimes. E eu fiz prova oral com os meus alunos, tá? E eu fiz prova oral com os meus alunos sobre essa classificação de crimes, tá? Por que eu fiz isso? Porque, pessoal, é incrível como caem em prova de concurso essas classificações, tá? É incrível como caem essas classificações. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui para vocês a minha classificação. Deixa eu ver na onde que eu... Aqui. Olha só. Não é essa. Cadê? Então, aqui. Olha a minha classificação de crimes. Olha só o tanto que eu tenho sobre classificação de crimes, tá? Aqui eu tenho uma classificação doutrinária, o nome, uma classificação mínima. Aqui eu tenho o material, eu tenho o formal, aí eu venho falando sobre todas as classificações, as mais importantes que tem, tá? Sobre classificação de crimes. Lembrando a vocês o seguinte, essa classificação, todo dia é incrível, todo ano aumenta essa classificação. Por quê? São doutrinadores que vão fazer teses de doutorado, de mestrado, e inventam situações. Então, assim, todo ano tem um nome diferente. Igual, por exemplo, olha esse aqui, crimes de ouvido. Você já viu falar em crimes de ouvido? Ou também chamado de crimes do esquecimento? Já viram falar ou não? Não, eu não. Nunca. Mas vocês já ouviram falar aqui, ó, no crime liliputiano anão vagabundo. Então, vocês já teriam condições de responder. O que é um crime liliputiano anão vagabundo? O que é um crime? Que tipo de crime é esse? Vamos, gente. Simples? Oi? Um crime simples? Não, é a contravenção penal, nós já falamos. É a contravenção penal. Olha lá, são as contravenções penais, tá? Então, veja, crimes de ouvido ou de esquecimento são os crimes omissivos impróprios, espúrio ou comissivo por omissão. Adiantou alguma coisa? Você sabe o que é isso? Não. Traduz, põe a legenda aí. Então, vamos lá. Pessoal, vocês já viram aqueles casos assim tristes em que os pais vão para o trabalho e esquecem os seus filhos pequenos, de alguns meses de vida, dentro do carro, e depois, quando eles chegam de volta do trabalho e se deparam com a criança falecida dentro do carro, morreu por asfixia? Pessoal, isso é um crime de ouvido, isso é um crime de esquecimento, tá? Por quê? Rapaz, isso é crime.
Pessoal, isso veja bem, é um crime culposo. Nós vamos entrar exatamente agora, tá? Veja, um crime ele pode ser, no Brasil, sobre a responsabilidade subjetiva, todos os criminosos só podem responder a título doloso ou a título culposo, tá? Só existem essas duas modalidades. A responsabilidade é subjetiva, tá? Ou seja, a pessoa só pode responder pelo crime doloso ou culposo. Crime doloso, aí nós temos as elementares dentro do crime doloso. Só é crime doloso quando eu tenho vontade de praticar o crime e quando eu tenho consciência que eu estou praticando o crime. Então, esses são os elementos do dolo. Se faltar qualquer um deles, não é crime doloso, tá? Agora, quando eu falo em crime culposo, no crime culposo, eu posso cometer o crime culposo por negligência, imprudência ou imperícia. Tá? O negligência é o não fazer. Eu deveria fazer e não fiz. Uma imprudência. Eu deveria agir com cuidado e agir com descuidado. E a imperícia está relacionado à arte, ofício ou profissão. Eu deveria seguir as normas da minha arte, ofício ou profissão e não a seguir. Tá? Então aí eu cometo um crime culposo. Exemplo, o médico que vai fazer uma cirurgia e na hora de fazer a saturação ele esquece dentro da barriga da vítima a gaze ou ele esquece o bisturi ou qualquer outra coisa. Então, veja, ele agiu de forma imperito. Então, nesse caso, se a vítima vier a falecer, ele vai responder pelo homicídio culposo. Pelo homicídio culposo. Tá? Entenderam? Entendi. Professor, num acidente de carro, por exemplo, aconteceu isso da minha família, a pessoa foi lá e atropelou outra pessoa. Isso entra no homicídio culposo ou doloso? Depende, Helder, depende. Tudo depende. Por que depende, Helder? Depende porque você tem que analisar como foi feito esse crime. Como foi feito, como foi o fato. Tá? Por exemplo, você chegou um pouquinho mais tarde, mas só nós estávamos analisando a pergunta do nosso livro institucional, da Ana Cristina, e exatamente um crime de trânsito. Para isso, eu vou até colocar aqui para vocês o CTB. Não, eu estou falando da experiência particular mesmo. Não, sim, mas veja, é por isso que é importante vocês entenderem, tá? Eu vou colocar para vocês, pessoal, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97, tá? Olha só, olha o artigo 302 e o 303, tá? O 302 fala exatamente praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena, detenção de 2 a 4 anos e suspensão, proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Helder e demais alunos, quando eu falo em crime culposo, é necessário que, toda vez que nós falarmos em crime culposo, é necessário que a gente lembre que o crime culposo só pode ser praticado de forma negligente, imperito ou imprudente. Só existem essas 3 modalidades de culpa. Tá? Então, veja, no caso, não sei o caso do seu parente, Helder, mas veja, no exemplo do livro institucional, a Ana Cristina estava dirigindo numa via e ela estava dirigindo dentro do limite de velocidade, tá? Que era 60 km por hora, ela estava a 57 km por hora. E o pedestre, o transeunte, simplesmente avançou a pista, tá? Não tinha faixa de pedestre e ele avançou a pista, houve o abauroamento e o pedestre veio a falecer. Nesse caso, nós encontramos alguma das modalidades de culpa? Primeiro, a negligência não fazer. A Ana Cristina, ela não trocou as pastilhas do freio e na hora que ela apertou o freio, o freio falhou e ela bateu na pessoa? Foi esse o caso? Não foi. Não foi esse o caso. Não tem isso na questão. Então, negligência não é. Imperito, ela era motorista profissional e estava em excesso de velocidade? Também não é. Então,
cai fora. Aí eu tenho a imprudência. Ela estava com excesso de velocidade quando aconteceu o acidente? Ou ela acabou atropelando uma pessoa na faixa de pedestre? Também não. Então veja que eu não tenho nenhuma das três modalidades da culpa. Nenhuma das três modalidades da culpa. Tá? Então nós vamos depois a resposta que o livro institucional sugere é você falar sobre as concausas. Tá? Mas, na verdade, uma boa resposta não é só as concausas. Você tem que analisar também as modalidades de culpa, tá? Para você responder. Mas nós vamos aprofundar agora a teoria do crime e aí depois, no final dessa aula, nós vamos responder. Oi? Professor, mas é porque, assim, falar logo a real, isso aí aconteceu comigo, eu tinha 16 anos, né? Aí eu tinha um carro, eu tinha um cadete na época. E eu atropelei um cara, ele entrou na frente do carro de uma vez, eu, tipo aqui na Ceilândia, né? Ele entrou na frente do carro de uma vez e eu não vi, tava de bicicleta. Só que eu tava a 100 km por hora. Aí eu desci. Aí o problema foi que nesse dia o cara foi pro hospital e eu fui pra delegacia, né? Eu era de menor, no caso. De menor, não. Você era menor de idade. Essa expressão de menor tá errada. Menor. Menor isso, de idade. Você era menor de idade, isso. Aí eu fui, aí meu pai chamou um advogado na época, o advogado conversou com o delegado, no outro dia eu fui lá na DCA, né? Aí, depois disso, nunca mais tive mais notícia de nada. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sabia mais nada. Hoje você tem quantos anos, Helder? 37. Vixe, Maria. Não pela idade, mas pelo o transcurso de tempo que até hoje você não soube de uma solução. Mas veja, Helder, você, como você era menor de idade, você cometeu um ato infracional análogo a crime. Então veja, pessoal, o menor de idade, ele não comete crime, ele comete ato infracional. É muito importante isso. Então no Brasil, nós temos o quê? O crime ou o delito, que são sinônimos, nós temos a contravenção penal e nós temos o ato infracional. Tá? O ato infracional é aquele ato cometido pela pessoa que não tem 18 anos de idade completa, tá bom? Pois bem. Se você for analisar, Helder, você cometeu... A pessoa não faleceu não, né? Não. Meu pai falou para mim que não. Aí, no caso, ele até foi lá em casa. Depois de uns 4 meses, ele foi lá em casa. Eu tive que dar uma bicicleta para ele. Ok. Então, nesse caso, Helder, você cometeu um ato infracional análogo a crime, né, que é o artigo 303 do CTB. Olha só, o 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Então, veja, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Veja, como é um ato infracional que você praticou, na verdade, você deveria responder pelo artigo 303 e o seu pai também deveria responder porque o seu pai é garantidor. Ele deixou que você, menor de idade, você não tinha habilitação e estava dirigindo um veículo automotor. Tá? Então, aí nós teríamos o quê? 2 responsabilizações. O seu pai, sim, responderia pelo artigo 303 porque ele é garantidor, Helder. O que é garantidor, pessoal? Vamos ao Código Penal, que eu vou já ensinar para vocês o que é garantidor. Olha o artigo 13 do Código Penal. Artigo 13 do Código Penal. Oi. Mas o carro era meu? Não interessa, não interessa. Você tinha habilitação? Não. Então, meu amigo, o seu pai era culpado sim, tá? Isso, mesmo que o carro era seu, mesmo que você tenha conseguido ganhar o dinheirinho e ter comprado o carro, você nunca poderia estar dirigindo. Meliantezinho. Vamos lá, Helder. Olha só. O artigo 13, pessoal, ele fala sobre a relação de causalidade. Tá? Então, veja. Dentro do fato típico, eu tenho conduta, nexo de causalidade, que é exatamente essa relação de causalidade. Eu tenho o resultado do crime e tenho a tipicidade, tá? Que nós vamos aprofundar. Então, veja. O que aconteceu aqui? O que o artigo 13 fala? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então, Helder, se nós analisarmos só isso, só essa primeira parte do artigo 13, você saberia que somente você deveria ser responsabilizado. Por quê?
o resultado de que depende a existência do crime, só é imputável a quem lhe deu causa. Quem deu causa? Você que estava num carro, você não tinha habilitação, estava no seu carro próprio, mas estava com excesso de velocidade. Então, foi você que deu causa ao resultado? Foi. Então, pelo artigo 13, somente você deveria ser responsabilizado. Mas vamos lá. Considera-se causa a ação, bem como a omissão. O que é ação? É um fazer. Omissão é um deixar de fazer. A pessoa deveria fazer e não fez. É a omissão. Sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, veja que aqui eu falo, o artigo 13 fala tanto na ação como na omissão. A ação foi o que você fez. Agora, a omissão, olha o parágrafo 2º. Relevância da omissão. A omissão, ela é penalmente, ou seja, ela vai ser criminalizada. A omissão é penalmente relevante quando o omitente, no caso o seu pai, devia e podia agir para evitar o resultado. Pessoal, ele é garantidor. Então veja, eu tenho meu filho, os meus 2 filhos já têm habilitação. Mas suponhamos, o meu filho tem aí 16 anos e eu deixo ele dirigir. Ah, mas não é questão de deixar, foi ele que comprou o carro. Ele não tem condições de comprar um carro. Não tem condições de comprar o carro. Tá? Por quê? Porque ele não tem habilitação. Então, o responsável sempre serão os pais. Então, olha o que o parágrafo 2º nos fala. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E aqui ele fala, o dever de agir incumbe a quem? Quem que tem esse dever? Quem que é garantidor? Esse é o nome que vai cair na sua prova. Esse é o nome que os juristas falam, garantidor. Aqui, pessoal, nós estamos falando da omissão imprópria. Tá? Então, se você já tem o vade-mecum, você vai pegar o parágrafo 2º e vai escrever lá em cima. Omissão imprópria, ou também chamada comissiva por omissão. Omissão comissiva por omissão. Tá? Você vai colocar exatamente isso. E vai colocar bem em letras garrafais, garantidor. Então, veja, quem é o garantidor? A. Tenha por lei obrigação de cuidado. Pessoal, quem tem obrigação de cuidado? O pai, os pais, os professores. Tá? Então, o pai tem obrigação de cuidado para com seus filhos. Os professores têm obrigação de cuidado para com os seus discentes. Tá? Proteção. Olha aqui a proteção. Proteção, o cuidador de idoso, tá? Ele tem a proteção a respeito daquela pessoa. Então, imagine você, um cuidador de idoso que vê o idoso se dirigindo à piscina. E esse idoso não tem condição nenhuma de nadar. E aí o cuidador fala assim, não, tô nem aí, se ele cair na piscina, azar dele. Eu já falei para ele não ir. E o idoso exatamente vai cair na piscina e vem a falecer. Pessoal, nesse caso, esse cuidador de idoso vai responder pelo homicídio doloso, na modalidade omissão imprópria. Por quê? Ele tem o dever de proteção. Olha outra situação aqui, vigilância. Pessoal, vigilância. Imagine eu contrato um segurança para cuidar da minha casa ou do meu patrimônio. E esse vigilante vê um meliante tentando adentrar o imóvel e ele fala, nossa, o patrão não me pagou meu salário esse mês, estou nem aí. Azar dele. E a pessoa adentra o imóvel e furta os bens daquele imóvel. Esse vigilante, ele também vai responder pelo furto na modalidade dolosa. Por quê? Porque ele é garantidor. Olha o tanto que isso é importante, Helder. Tá? Olha a letra B. De outra forma, eu vou perguntar ao meu pai o que aconteceu sobre isso aí. Gente, a melhor coisa do direito penal é isso. É você poder dar aulas para o seu parente. E é assim que vocês vão aprender. Falar assim, olha, hoje eu aprendi que você é garantidor. Então tome cuidado com a situação. Olha só o problema da linha B. Olha só o problema da linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Gente, já caiu na prova da OAB inúmeras vezes. O seguinte exemplo. Vocês já estiveram num clube, ali piscina, aquele calor danado, e sempre tem aquela mulher que não consegue cuidar do seu capetinha e chega para você e fala, ó, cuida do meu filho só um pouquinho. Não tem isso? Não acontece isso? Então, veja,
Muitas das vezes, a gente, sem saber o problema que a gente está entrando, a gente fala, não, tudo bem, pode fazer o que você quer fazer, eu vou cuidar aqui do seu filho. Pessoal, se o próprio pai ou a própria mãe não está conseguindo cuidar do capetinha, você vai cuidar? É um absurdo. Não faça isso. Por que vocês não devem fazer isso? Por causa da linha B do artigo 13 do parágrafo 2º do Código Penal. Por quê? Vocês estão assumindo a responsabilidade de impedir o resultado. Então, o que já aconteceu na prova da OAB? A pessoa está ali, o pai ou a mãe pede para que você cuide do seu filho, porque ele tem que ir no banheiro, tem que fazer não sei o quê, e você acaba assumindo essa responsabilidade. Tá? Ou até mesmo o caso das babás. Tá? Imagine aquela babá, o pai e a mãe quer sair para uma noitada e paga para a pessoa, principalmente mulheres, né, para cuidar da criança ali até determinado horário. Pessoal, vocês são garantidores. Vocês são garantidores. No caso da OAB, a criança se afogou e morreu afogada. Pessoal, a pessoa vai responder por homicídio culposo. Tá? Por quê? Porque ela assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Ela aceitou o encargo. Professor, mas foi verbal, foi só um minutinho? Azar. Azar. É garantidor. Olha o inciso, a linha C, que é pior ainda. Com seu comportamento anterior, criou a ocorrência, o risco da ocorrência do resultado. Pessoal, imagine vocês o seguinte. Imagine vocês dirigindo o veículo automotor e vocês acabam por uma imprudência batendo no motoqueiro, abauroando um motoqueiro, e o motoqueiro vem a cair. Vocês são obrigados a cuidar desse motoqueiro, tá? Então, se acontece esse acidente, na hora você tem que parar o carro, você tem que fazer a sinalização, ou você tem que imediatamente chamar os bombeiros, a polícia, tem que chamar todo mundo. Por quê? Se você bate no motoqueiro, o motoqueiro cai numa via extremamente movimentada e você foge do local e logo em seguida vem um caminhão e passa por cima desse motoqueiro e o motoqueiro morra, pessoal, vocês vão responder pelo homicídio doloso. Homicídio doloso. Mas não foi eu que matei, eu só bati, ele caiu, ele estava vivo. Mas veja, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Vocês são garantidores. Tá? Então, veja, tome muito cuidado com a figura do garantidor, pessoal. Tome muito cuidado com a figura do garantidor. Entendeu, Helder? Entendi, professor. E não sei. Rapaz, esse negócio é bruto, viu? Eu vou perguntar pro meu pai hoje. Pai, o que deu aquele negócio lá do cara lá na bicicleta? Eu vou perguntar. Mas olha só, Helder, eu vou te mostrar no Código Penal que você está tranquilo, tá? Você está tranquilo. Olha aqui no Código Penal. Deixa eu só te mostrar aqui, só um momento. Sim, professor, eu lembro que eu fui na DCA, ali no final da Asa Norte, mas meu advogado, né? Na época. Uhum. Aí eu vi um monte de gente lá, moço, um monte de menor, um monte de menor infrator lá, né? Algemado, um monte de coisa. Rapaz, isso aqui é estranho. Aí o advogado conversou, não sei com quem lá, aí só falou para mim que eu tinha que pagar umas cestas básicas, né? Que falaram, e me procurar, que a bicicleta era um meio dele trabalhar. Só isso. Então, mas olha só, e nunca aconteceu, né? Você não foi chamado no fórum, o Ministério Público ofereceu denúncia. Oi? Nunca mais vim. Ele foi lá em casa buscar a bicicleta. Então, beleza. O que acontece? No seu caso, você pode ficar tranquilo, por quê? Veja que a pena aqui é de detenção de 6 meses a 2 anos de suspensão, né? Ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo. Então, veja, pena de detenção de 6 meses a 2 anos de detenção. Olha o Código Penal no artigo 109, Helder. Ou melhor, 107 primeiro, que fala o seguinte: extingue-se a punibilidade, olha só, inciso 4º, pela prescrição. Tá? E o artigo 109 vai ensinar para você quando que o crime prescreve. Tá? Então, veja, a prescrição, antes de transitar julgada a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se que, veja que, em tese, o ato infracional que você cometeu, o máximo da pena era 2 anos, não era? Então, olha,
Então, olha aqui, o inciso 5. Prescreve o ato infracional em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, não excede a 2 anos. Então, no seu caso, em que a detenção no máximo era 2 anos, ele prescreve em 4, tá? Você era menor de idade. De lá para cá, já se passaram o quê? Mais de uma década. Então, veja, acabou, prescreveu o seu crime, o seu ato infracional, você não deve nada, você é réu primário, de boa, pode ficar tranquilo. Não precisa nem perguntar para o seu pai o que aconteceu, tá? Assim, pode até perguntar para você saber se ele foi chamado e etc, mas assim, a respeito do seu caso, você não vai responder para absolutamente nada, tá bom? De boa. De boa, beleza. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um intervalo de 10 minutos para eu repor as minhas águas aqui e depois nós já vamos entrar na teoria do crime, tá? Eu já vou mostrar para vocês um quadro que eu fiz para que vocês tenham ideia de como funciona a teoria do crime ou a árvore do crime, tá bom? Daqui 10 minutinhos a gente volta. Ok. Então, Beleza. Valeu.